aqui no nosso programa Noé Convida, que é um momento que a gente tem um espaço para estudarmos a sabedoria do Criador, a sabedoria do nosso Criador, a sua Torá, as suas instruções, a gente refletir um pouco. Então, para iniciar aqui o programa, como de costume, eu vou pedir para o nosso Noé vir falar aqui com a gente. Cadê o Noé? Noé, vem você para cá. Cadê o Noé? Shalom, pessoal! Ô, shalom, Noé. Tudo bem com você? Tudo bem. Noé? Então, vamos dar início ao nosso programa. E hoje nós vamos estudar a Parashá Pinhas. E vamos continuar o nosso estudo do Portal da Confiança, falando sobre confiar em Hashem de verdade. Ah, confiança de verdade. Isso eu conheço. Porque quando Hashem me mandou construir uma arca, eu confiei. E, olha, eu confiei, mas foi trabalhando, viu? Hashem mandou construir uma arca, mas não achei assim que ia vir a entrega expressa. É verdade, né? Não é? Que o bitarrom não é ficar parado, né? É isso aí. Porque a gente tem que confiar, tem que pegar o martelo, pegar a madeira, organizar. E se eu não fizesse nada, no primeiro pingo de chuva eu ia dizer: ei, alguém viu meu barco? Pois é. E sabia ou não é? Que justo aconteceu algo, que na Parashá Pinhas, a gente vê algumas pessoas tomando atitude. O Pinhas, ele justo agiu com zelo quando foi preciso. E tem umas filhas, famosas mulheres, filhas de Tzlofhad. É um nome um pouco difícil, né? Tzlofhad. E elas tomaram a frente. Quando o pai delas faleceu, elas herdaram a herança, tomaram a frente, com coragem. E o Yehoshua, o Josué, ele é preparado por Moisés para liderar o povo, continuar a liderança. Sabia? Uau! É verdade. Essa paraxá está cheia de gente que não ficou só olhando. Tem Hazagil, as filhas de Tzlofhad também. E Yehoshua foi chamado para conduzir. Isso é muito bonito. Pois é, não é? E é realmente muito bonito, né? E sim. E falando em zelo, o que tem o zelo? A gente pode conectar assim. Confiar em Hashem não é cruzar os braços. É fazer a parte que ele colocou nas nossas mãos. Sem achar que tudo depende de nós. Na verdade, depende dele. Mas devemos fazer aquilo que está na nossa mão. É verdade, né? Na arca, eu alimentei os animais, fechei as portas, organizei, mas quem segurou aquela arca sobre as águas foi o Criador, foi Hashem. É isso aí. E a pessoa com bitarrom, ela trabalha, não se desespera. Eu acho que foi como aconteceu com você, né? Você trabalhou, mas não se desesperou. Fez o que foi certo. E qual que é a mensagem de hoje, então, não é? Pinhas agiu com zelo. As filhas do Tzlofhad nos ensinam essa coragem. Yehoshua ensina a liderança. E o Portal da Confiança nos lembra disso. Tudo isso, para a gente fazer, o coração precisa estar apoiado em Hashem. Quem confia, de verdade, vai atrás da sua missão. Entra na arca, atravessa o deserto, levanta a voz até quando precisa. E segue firme, sabendo que Hashem conduz o caminho. Uau, muito bem, Noé. Muito legal, gostei muito da sua mensagem. Muito obrigado. Qualquer coisa, estou aqui do lado. Ah, tá ótimo. É sempre muito bom ter a participação aqui do nosso querido Noé. Então, gente, para a gente continuar aqui nosso programa, nós vamos agora
fazer a leitura do versículo da semana. E já gostaria de convidar aqui um voluntário ou uma voluntária para fazer a leitura. A leitura do versículo chave da semana se encontra no livro de Bamidbar, Números 27 e 16. Alguém gostaria de fazer a leitura para nós? Já temos uma mão levantada. Deixa eu ver quem é que levantou a mão. Foi a Clailde. Sim. Muito bem, Clailde, por gentileza. Ok. Que Hashem, Deus dos espíritos de toda a carne, designe um homem sobre a congregação. Números 27 e 16. Muito bem, muito obrigado, Clailde. Por nada. Muito bem. Então, o versículo da semana, que foi justamente Moshe Rabbeinu, que trouxe aqui para nós, né? Então, Baruch Hashem. Então, vamos prosseguir aqui, gente. Vamos prosseguir o nosso programa. E eu já quero aqui, então, anunciar as nossas caravanas, quem nos dá a honra de nos acompanhar. Vamos ver quem está conosco, quem está com a gente aqui, nos acompanhando. Então, temos aqui... Opa, temos aqui o Alessandro Rosa aqui com a gente presente. Muito bem-vindo, Alessandro Rosa, diretamente aqui de São José, aqui Santa Catarina. Temos também a Ariana aqui de Praia de Fora, Palhoça, junto com a Esther. Cadê a Esther? Aqui está a Esther, daqui do meu lado, também ligadinha no programa. E a pequena Hannah. O Beto Reis e a Nete, diretamente de Brusque, nos acompanhando, ligadinhos com a gente. Também temos o Claudeir e a Marcela, aqui de Palhoça, nos acompanhando. Temos a Geila Miller e o Gustavo, que está nos acompanhando também, diretamente de Itajaí. Muito bem-vindos. A Jéssica e o Alisson, aqui de Florianópolis, nos dando a honra da sua companhia. A Clailde família, junto com o Misael e o Israel também, ligadinhos com a gente. A Dona Maria de Fátima, com a Isabela, nos acompanhando aqui também de Palhoça. Temos a Renata e o Leandro, que também nos acompanham diretamente de Itajaí, e a Vera Lúcia da Rosa, aqui de Praia de Fora, nos acompanhando. Muito obrigado, gente, pela participação. Para nós é uma honra, é um prazer tê-los conosco. E que o Criador nos acompanhe aqui durante a nossa reunião, para que esse programa traga significado e sirva de fonte de alimentação para a nossa alma. Então, para começar, eu já quero chamar aqui o Gustavo, que vai trazer para a gente o resumo da porção da semana. Gustavo está conosco? O Gustavo está com a gente aqui ligadinho? Shalom, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me escutar bem? Graças a Deus. Que bom. Pessoal, obrigado, então, Jonatas, pela mais essa oportunidade de poder trazer aqui o resumo da Parashá da semana. Com a ajuda de Deus, então, vamos estudar o que aconteceu, né? O que vai acontecer nessa nossa Parashá. A gente viu que durante essa semana a gente estudou então também a porção de Balac, né? Então, olha só, o povo de Israel, quando estava no deserto, Deus trazia vários desafios para eles. E nessa porção que a gente concluiu ontem, trouxe, então, o povo de Midian, eles estavam apreensivos, eles estavam com um desejo no coração deles de fazer alguma coisa contra Israel. Então, eles contrataram um feiticeiro, o famoso Bilam, que andava com sua mula, para amaldiçoar o povo. E então a gente viu que o Bilam, ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, e as amaldições viraram o quê? Tudo bênçãos. Deus, então, transformou as maldições em bênçãos. E não deu nada certo, graças a Deus, só recebeu bênçãos e bênçãos. Mas esse perverso Bilam, antes dele sair, seguir o destino dele, ele deu um conselho para Balaque, que é o rei dos medianitas, que os medianitas tinham elegido. Falou, olha só,
vou te deixar um conselho perverso aqui, que é tentar, através da imoralidade, né, da promiscuidade, tentar fazer o povo pecar. Se o povo pecar, então Deus vai castigar eles. Então, esse malvado deu esse conselho. O rei de Midian, o Baac, pegou a sua própria filha, a princesa, a Zimri. Então, ele pegou a sua própria filha, a princesa, e levou ela nesse maligno plano, então, para começar, de certa forma, então, desviar as pessoas e fazer as pessoas pecar dessa forma imoral. Então, a porção conta, então, que um líder de uma tribo de Israel, ele, né, junto com a Zinri, essa princesa, foi até Moisés e quis se aconselhar que, olha, eu quero casar com essa princesa aqui, ela é medianita. E Moisés falou que não pode, que é uma proibição, Hashem deu isso na Torá que não podia. E ele ficou ali, então ele começou a fazer uns atos perversos na frente de todo mundo, trazendo um mau exemplo como um líder de uma tribo para todo o povo que estava ali. E então, no meio dessa profanação, então fazendo essa coisa horrível, surge um personagem, surge uma pessoa, né? O Pinhas. Então, o Pinhas, ele toma uma atitude então heróica que salva, né? Todo o povo de Israel de um castigo maior. Hashem, naquele momento que aquele líder da tribo de Israel, junto com aquela princesa, estavam fazendo aquele ato perverso, Hashem tinha decidido que ia destruir todo o povo de Israel. Eles estavam já próximos para entrar à terra de Israel. Ia destruir todos eles. E o ato de Pinhas fez com que, então, Hashem, né, poupasse todo o povo da destruição. Quem que era o Pinhas, então? O Pinhas, ele era um tzadik, filho de tzadik. Ele era neto, então, de Arão. Ele era descendente de Levi. E depois desse ato dele, Hashem recompensou ele para ele poder ser, então, se tornar um Corém. Antes, a gente tinha definido que apenas os descendentes, a partir daquele momento que o Arão se tornou sumo sacerdote, seguiriam com esse serviço a Hashem. Mas o ato de Pinhas teve essa atitude, que ele tomou essa atitude de fazer o que era certo, fez com que Hashem desse de presente, né, recompensasse ele, então, com esse mérito dele também se tornar um Corém. Depois de tudo isso, de todo esse episódio, de toda essa situação que aconteceu, Hashem ordena a Moshe, então, a atacar o povo de Midian, a fazer guerra contra eles. Não era só qualquer uma guerra normal que Midian estava enfrentando o povo de Israel pela espada para ferir a vida deles. O povo de Midian estava indo muito além, estava fazendo o povo pecar também e perder sua vida no mundo vindouro. Então não era algo físico só de tirar a vida de alguém, mas era algo assim muito mais espiritual, fazer que a pessoa se perdesse, pecasse, fosse contra os mandamentos da Hashem. Então isso era muito grave, fazer uma pessoa pecar é algo muito grave. Hashem ordena, então, Moshe que lidere um plano, faça um plano para atacar Midian e destruir todos. Mas quem vai liderar, de fato, vai ser o Yeshua, que ia liderar essa batalha. A Parashá, então, continua contando para nós que Hashem ordena fazer um novo censo, contar todo o povo de Israel, assim como eles estavam próximos a entrar na terra de Israel, chegou o momento de fazer um censo de novo. E a Torá nos traz, então, nessa semana, detalhes, como é que ficou essa contagem, se as tribos elas aumentaram, se elas diminuíram de tamanho, todas elas aumentaram. A tribo que mais perdeu pessoas foi por causa do pecado, esse pecado que Pinhas evitou, algo pior ainda, foi essa tribo desse líder. Depois a Parashá vai continuar falando sobre as instruções que Hashem falou para Moshe sobre a divisão da terra de Israel. E ali, olha só que interessante, ela é dividida, então, em 12 porções. E cada porção, tamanho, para quem, tudo Hashem que escolhe. Qual tribo ganha qual pedaço da terra de Israel, tudo é definido dessa forma. A Parashá nos fala ainda sobre a questão da divisão da terra de Israel, para definir qual que é o pedaço de cada tribo. Dentro de cada tribo, então, cada pessoa ia herdar um quinhão, uma parte da terra. Mas e o que aconteceu, então, com a parte que era destinada ao Tzelohat,
Tzelofhad. Então, essa pessoa, ele casou, ele teve apenas filhas, ele teve 5 filhas, não teve nenhum filho homem. E até então, a Torá que a gente tinha entregue a Moisés, dizia que toda a terra passava de geração em geração para o seu filho homem, né? Então, se ele tivesse um filho homem, esse herdaria a parte da terra dele. Mas ele só tinha filhos. Então, aqui a Torá mostra o argumento das filhas dele. O Midrash nos conta que elas eram muito ali, que elas estudavam e elas sabiam exatamente como a lei era. Mas tinha um ponto ali muito interessante em toda essa história. Se dizia que ele tinha que ter um descendente, homem, para receber a terra. Então, parecia uma solução fácil, como ele faleceu, a mãe delas devia se casar com o tio, com aquela lei do livre-ato, nasceu um filho homem e esse herdaria a terra. Só que aí tinha um ponto, a Torá diz que se um casal, né, o homem morre e eles têm filho, a esposa não pode casar com o irmão do marido, porque já tinha filho, você tem um descendente. Apenas se não tivesse nenhum tipo de filho, nem menina, nem menino, não tivesse nenhum. Daí podia, então, casar para perpetuar o nome do marido falecido. E então eles tinham filho, tinham 5, né? Como é que ia fazer? Então não podia fazer dessa forma. Então elas argumentaram, mas se a lei vale para uma situação que reconhece nós como descendentes do pai, apenas para a mãe não poder casar, para não ter um cedo, mas não reconhece nós como descendentes para dividir a terra, vamos levar esse ponto. Então assim elas fizeram, levaram para os juízes de menores, e os juízes foram levando para os demais, até chegar a Moshe. Moshe se consulta com Hashem, e Hashem fala que sim, elas estavam certas, que na Torá do céu está escrito isso, que elas tinham direito. Então, Deus dá essa bênção para elas ganham parte da terra que era destinada ao pai delas. Hashem aconselha que elas deviam se casar dentro da tribo, para a terra ficar entre a tribo. Elas seguem isso, são muito abençoadas. E olha que ponto interessante, o Hashem fala sobre todos esses eventos que aconteceram na Torá, que mostram essas guerras, batalhas, desde o pecado do bezerro de ouro, até agora os espiões, e agora a revolução que aconteceu em Chitim. As mulheres, elas não participaram disso, então elas estavam, né, não morreram, não sofreram nenhum castigo contra isso. Elas se mantiveram sempre justas e bem sadiques e fazendo o que era certo. Pachá fala, então, que Hashem chegou e falou para Moshe, né, sabe que tem toda uma explicação porque Moshe não ia entrar na terra de Israel. No encontro da aula passada, a Marcela compartilhou algo bem interessante. Aquelas pessoas, o povo de Israel, que ficaram no deserto, que faleceram no deserto, elas não precisavam um líder quando o Mashiach vai vir, para a entrada aí na terra de Israel. Então, na ressurreição do morto, vai precisar de um líder. Todas aquelas pessoas que pereceram no deserto durante esses 40 anos. E o Moisés, o grande líder, nunca abandona. A gente vê que o rei Davi, ele nunca abandona sequer uma ovelha no campo. Ele foi de atrás da pequena ovelha. A gente sabe dessa história que pegou, resgatou aquela ovelha do lobo. Assim também o Moshe, ele fica então com o povo, ele não entra em Israel para no futuro então liderar todo esse povo para a terra de Israel. E assim, todos que saíram do Egito entram em Israel, todos e ninguém fica para trás. Moshe manda ele subir no monte e lá então ele enxerga, vê toda Israel, enxerga e pode de lá, então, dar bênção para a terra de Israel. Hashem fala que o Moshe, que ele agora, então, ele tem que passar a liderança ainda em vida, então ele pede e reza para Hashem, que ele gostaria que fossem os filhos deles, que eram grandes justos, sábios, estudantes da Torá, mas Hashem fala que tinha uma pessoa que está sempre com ele, que é o primeiro a chegar, o último a sair, né? Tem até no Provérbios de Salomão que fala que aquele que guarda a figueira comerá seus frutos, e o que serve seu mestre será honrado. E Yoshua, ele servia a Moshe, sempre estava junto com o Moshe, em todo momento, sempre estudando, ele estava aproveitando o máximo, deu o máximo de si. Hashem recompensa ele, dizendo que ele vai ser o líder que vai levar o povo para dentro da terra de Israel. Deus pede também para Moshe dar uma bênção, transmitir a profecia dele, toda a sabedoria, uma parte para Yeshua, para ele poder ter essa liderança. Então, assim, Moshe faz, generosamente, aceita, muito feliz, dá a bênção para Yeshua. O Midrash fala que Moshe, ele tinha o rosto dele, saiu uma luz, como o Rabi Yaakov falou, Moshe era um homem divino, né?
saía uma luz muito grande do rosto dele, manava uma luz muito, muito forte. No momento que ele passa essa liderança para Yeshua, ele também recebe isso, então também começa a espelhar a face dele. Tem um midrash que fala que o rosto de Moshe é como se fosse o sol, brilhava do intenso, e o de Yeshua é como se fosse a lua, que reflete aquela luz do sol e brilha também. Agora vai continuar, então, também falando em seguida sobre alguns propósitos, algumas oferendas. A Torá acrescenta, então, aqui algumas leis de sacrifício, né? Aí vai ser explicado os sacrifícios diários que eram feitos no templo, as oferendas adicionais de Musaf, e também todo o que a Hashem ordenou a fazer a cada manhã. Então, a cada manhã os coreanos tinham que oferecer cordeiro no altar, os coreanos também ofereciam, né, com Minha e Messa à tarde. Então, essas oferendas eram feitas sobre o altar todos os dias, inclusive no Shabat, tinha oferenda no altar. A Torá também fala dos outros sacrifícios de Musaf, que eram feitos no Talmud diários, todos os dias, oferecidos também em dias especiais e adicionais, como Shabat e Yom Tov, dias de festas. E o sacrifício de Musaf também fala sobre os sacrifícios diários, além da Torá ordenar esses que eram oferecidos, tinha os sacrifícios também que eram feitos sobre os 2 pães que eram levados, os 2 pães fermentados, assado de trigo a cada nova colheita. Esses 2 pães, eles eram oferecidos especialmente em Shavuot. Porção vai nos falar sobre o toque de shofar, que é feito em Rosh Hashanah, que o povo de Israel, ele tem essa mitzvah de escutar esse toque em Rosh Hashanah. É um momento a gente despertar e a gente também coroar Hashem como o nosso rei por mais um ano. Olha que interessante esse sofá, ele é feito então de chifre de cordeiro, né? Não é como um chifre de bovino, não, é chifre de cordeiro. E Yom Kippur, né, fala sobre os sacrifícios que era feito em Yom Kippur. Então, um dia da expiação, um dia mais sagrado do ano, onde que Deus, pela sua bondade, então ele, né, expia todos os pecados, né? Imagina, não tenha talvez méritos de viver mais um ano, mas achei com sua grande bondade, então expia tudo isso, nos consagra com mais um bom ano. E também explica sobre Sukkot. Em cada dos 7 de Sukkot, então, é oferecido um número diferente de sacrifícios de Mussar. Então, olha só que interessante, tem 70 nações no mundo. 70 nações. E o povo de Israel, então, ele começava oferecendo, né, touros, né, e cordeiros, e não só para ele começava oferecendo a quantidade que no final dava total de 70 touros e 98 cordeiros. E o número de 70 touros exatamente representava 70 nações do mundo. Por que isso? Porque essas bênçãos, né, que as oferendas eram feitas, também para trazer bênçãos para todas as nações do mundo. Olha que interessante. E o ponto que eu vi no Midrash que fazia todo o sacrifício primeiro para todos, para todas as nações, e por último seria para eles mesmo, para Israel, para bênçãos para Israel. Paixá continua falando então sobre o 8º dia de Sukkot, que era uma festa à parte, então que faziam então esses sacrifícios adicionais para eles próprios, né, para próprios sacrifícios. E a Torá termina falando sobre isso e traz uma reflexão bem interessante para nós hoje aqui, que é a gente estuda sobre as oferendas, a gente vê sobre todos os sacrifícios, como eram feitos, todos os detalhes, mas isso só podia ser feito, só pode ser feito sacrifício no templo. Então, os Kohanim, que só eles podem fazer. Eles têm que estar puros, como a gente viu, tem que estar puros e purificados pelas cinzas da vaca vermelha. Então, como hoje, né, a gente estuda isso, mas você não pode fazer isso. Então, qualquer hoje preenche, então, esse espaço que é reconhecido. Então, como a gente faz isso hoje, né? Como é que a gente faz esse sacrifício hoje? Então, o Hidrash nos conta aqui que a forma da gente fazer hoje esses sacrifícios é através das nossas rezas para a gente ler e estudar sobre esses sacrifícios também. É uma forma também de acho que a Shem também aceita isso no lugar. Então, como a gente ainda não tem o tempo, e se Deus quiser que a gente tenha logo o tempo. Obrigado, pessoal. Se quiser uma dúvida, quiser fazer algum comentário, quiser compartilhar algo, fique à vontade. Breve resumo da Paraxá da semana.
Baruch Hashem, muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado aqui pelo resumo, pelo estudo. Midrashim. Muito legal, né, gente? Muito bom a gente acompanhar essas lições que a gente vai aprendendo, vai memorizando. Durante a semana a gente vai estudando a porção, a gente vai lembrando daquilo que o Gustavo deu de insight aqui para a gente nesse resumo, né? Muito bom. Gente, então vamos continuar aqui também um estudo do livro Portal da Confiança. Eu já apresentei ele algumas vezes, né? Mas eu sempre gosto de apresentar. A gente está estudando um livro escrito pelo Rabino Berhaya Ibn Pakuda. Esse livro ele foi escrito mais ou menos lá pelo ano 900, por aí, da Era Comum. Ou seja, há mais de 1000 anos atrás. Mas é um livro muito especial e que traz para a gente um conteúdo atualíssimo. Então, a gente está estudando, na verdade, uma parte do livro chamado Portal da Confiança. O Rabino escreveu os deveres do coração com vários portais. Dentre eles, o Portal da Confiança é um que o Rebbe de Lubavitch nos incentiva a estudá-lo com vontade, assim, com mais afinco, digamos assim, porque ele é muito importante para a nossa vida. Os deveres do coração diz respeito aos nossos sentimentos, ao nosso mundo aqui interior, e o portal da confiança, a confiança que a gente deve ter no Criador, nos ajuda muito na nossa vida para a gente ter mais tranquilidade e paz de espírito. E eu estou estudando junto, né, gente, aqui, e isso tem me trazido muitas reflexões e pensamentos a respeito da vida, como é que a gente encara a nossa vida. E vamos fazer, vamos estudar mais uma partezinha aqui. E essa parte, ela está no capítulo 3 do Portal da Confiança. É o capítulo 3 e a parte 3 do capítulo 3 também. Hoje a gente vai estudar sobre a causa suprema. Deixa eu colocar aqui para a gente. Causa suprema, está sendo possível enxergar aí um slide, gente, para a gente ir acompanhando aqui, então. Vamos ver umas ilustrações. Legal, muito obrigado. Então, a causa suprema, porque os nossos esforços, a gente vai ver, os nossos esforços não controlam o nosso destino, em muitas situações. Não todas. A gente vai ver a exceção a essa regra. A gente vai olhar aqui, então, essa parte do capítulo 3. A terceira parte do capítulo 3 do Portal da Confiança. O Sha'ar Habitachon. Então, o autor, ele traz para a gente, o Rabino Berhaya, que a nossa percepção, a gente percebe as coisas, o que acontece, a gente pode pensar que ela tem uma causa que a gente viu, né? Então, por exemplo, a gente viu uma triste situação agora que está acontecendo com os nossos irmãos lá na Venezuela. A gente pode ter pensado, poxa, isso aconteceu porque a Venezuela está em cima de duas placas tectônicas, em que elas se moveram por algum motivo, e isso provocou um terremoto de grande proporção, devido a mexida das placas, né, que a Venezuela, justamente, ela está entre uma placa da América do Sul e a placa lá do Caribe. Só que, na verdade, isso aqui é só uma pontinha da causa. Só está só na pontinha. A gente não enxerga o que tem por trás disso aqui. Então, a realidade divina, na verdade, tem muitas e muitos
questões e causas e porquês, muitos níveis, o Rabino explica para a gente. Muita coisa que acontece, muitas coisas que estão além da nossa capacidade de compreender. Então, aqui tem uma ilustração, né? Quando a gente vê só, digamos, o último dominó aqui do efeito dominó. Só que lá atrás, ou lá em cima, digamos, ou no contexto total do mundo, desde quando ele começou até agora, tudo isso tem as suas causas que fogem completamente da nossa capacidade de entender. Então, a gente tem uma ilusão, por exemplo, que algo aconteceu aqui conosco nesse momento porque eu falei algo, eu disse algo para alguém, ou porque eu não fiz uma coisa, eu não fiz outra. Na verdade, todos são decretos de Deus, o Rabino ensina para nós. Então, a quem a gente falta, né? Falta uma compreensão para nós, ou quem não compreende que o mundo é governado pelo Criador, ele tem esse erro fatal de percepção. Observa uma mudança na realidade, por exemplo, o que aconteceu agora, o que acontece com a gente, às vezes, na nossa vida, e acredita que a causa imediata foi a única responsável por essa transformação. Quando, na verdade, tudo aquilo que acontece no mundo, ele é decretado por Deus. Tudo passou, por assim dizer, né, lá na mesa de Deus, e ele decretou isso antes. Então, na verdade, então, os decretos de Deus possuem causas diretas, mas essas causas possuem causas anteriores, formando uma cadeia infinita, um quebra-cabeça infinito, orquestrado pelo Criador. Então, a gente tem uma prova aqui da desproporção que o Rabino traz para a gente. Então, um grãozinho de trigo, ele pode produzir até 300 espigas de trigo. Um grãozinho pode produzir 300 espigas de trigo. E cada uma dessas espigas tem 30 grãos, que por sua vez podem produzir muito mais, como 10 mil grãos. Então, uma coisa, né, uma causa, ele tem um efeito muito grande. Se a gente pensar o inverso também, né, o inverso, esse efeito ele teve uma causa lá no início. Então, a causa visível é fisicamente fraca, insignificante demais para produzir a grandeza do resultado. Como, por exemplo, uma gota ou um minúsculo ovo, não possui por si só o poder para gerar um ser humano complexo ou um peixe gigante. A gente vai comer, por exemplo, agora está na época da tainha, né, a tainha ovada. Aquela ova ali, na verdade, ela é composta de pequenas grãozinhos, e cada grãozinho daquele é um ovinho que produz um peixe, uma outra tainha. Né? Se ele não for engolido por nenhum outro, vai virar um peixe, mas é minúsculo, né? A gente somente vê o agente, mas Deus é que é o verdadeiro gerador. E aí o Rabino, ele também explora a questão da ansiedade. Às vezes a gente tenta forçar o tempo, adiantar, ou a gente às vezes tenta alterar a quantidade, multiplicar o que é escasso, e isso às vezes leva a pessoa a ficar exausta, tanto física quanto mentalmente. A gente pode ser sobrecarregado em busca, por exemplo, do sucesso financeiro, do sustento. A gente não está apenas trabalhando, a gente está se esforçando para, digamos, eu quero ver o meu negócio dar certo. Então, a gente se esforça, né? Eu quero vender mais, eu quero isso. Ok, a gente pode se esforçar para isso. Só que a gente precisa entender o quê?
que tudo já está determinado por Deus nas questões materiais. Tudo já está decretado por ele nas questões materiais. Então, o Rabino, ele nos dá um conselho que a gente vai ver aqui na frente em como lidar com isso. Então, uma compreensão mais fraquinha da onisciência de Deus, ele, na verdade, já decidiu que será. Ou a gente também, às vezes, pode ter uma falsa de crença na bondade de Deus. Lembra que a gente já estudou, né? Deus, ele quer sempre o melhor para você. Ele quer sempre o seu bem. Ele quer sempre aquilo que é o bom para você. Mesmo que a gente não consiga entender bem o que é bom para nós, Deus, ele sabe o que é bom para a gente, ele quer sempre o melhor para você. Então, se Deus decidiu que terá algo, que você vai ter algo em um certo momento, isso vai chegar até você sem a necessidade de preocupação ou esforço excessivo. Aqui, esse algo que nós estamos falando é algo principalmente material. Então, algo material é o sucesso, ou aquela venda, ou aquela coisa que você quer fazer materialmente, Deus decidiu quando vai chegar isso para você. É impossível alterar a quantidade, a qualidade, o tempo e o lugar em que isso foi decretado. O esforço extra, muito mais esforço, digamos assim, muitas horas extras, por exemplo, ou ficar de madrugada, não muda o fechamento do destino material. Não muda o final das contas. O Rabino explica para a gente. Aí aqui tem essa tela que eu gostaria da gente analisar agora. Onde aplicar a nossa energia, então? Só um pouquinho, gente. Olha, né? Uma mutada ali que está dando um eco. Então, onde é que a gente vai colocar os nossos esforços? Vamos ver aqui o seguinte, ó. Esforço material. Estamos aqui nessa coluna. Sustento, negócios, como a gente comentou. Isso está pré-determinado, ensinou Rabino Berraia, desde o início da criação. Tudo aquilo que é esforço material, a riqueza material, os negócios, tudo isso já está pré-determinado desde o início da criação. Então, qual que é o nível de esforço que a gente deve ter em relação a isso? O Rabino diz o seguinte, olha, esse aqui deve ser o esforço natural, necessário. É claro que a gente precisa se esforçar, porém, sem ansiedade, sem colocar toda a nossa energia nisso. É ok, é o necessário. Vamos se esforçar, um dia ou outro a gente pode pensar um pouco mais, mas é isso. E o controle disso inteiramente nas mãos dos céus. Se eu me esforçar muito mais, fazer muito mais coisa, o final, o desfecho final, vai ser a mesma coisa. Porque o que está decretado para você, vai vir para você em relação à questão material. A gente deve se esforçar? Sim, com certeza. Mas não naquele nível de ficar ansioso, de ficar perdendo noite, perdendo sono. E o esforço espiritual? Aí a coisa muda. O esforço espiritual, ou seja, aquilo que a gente se esforça em Torá e Mitzvot, o que significa isso? Em buscar o conhecimento, o meu relacionamento com Deus, em fazer coisas boas, em fazer boas ações, aí isso está sujeito ao livre-arbítrio do ser humano. Isso aí você escolhe. Isso aqui, interessantemente, não está determinado pelos céus. Isso aqui, aí sim, exige dedicação
intensa e esforço extra do ser humano. A gente precisa realmente se esforçar. Está escrito, tudo está nas mãos dos céus, ou seja, tudo material, tudo isso, exceto o temor aos céus. O que é o temor aos céus? A gente, justamente, ter essa dedicação para algo que vai além da gente. Justamente as boas ações, a boa ação com o próximo, se esforçar para estudar a sabedoria de Deus, isso exige o esforço do ser humano. Então, essa que é a exceção que eu falei, né? Então, os assuntos mundanos, eles estão selados, mas o crescimento espiritual, o cumprimento dos mandamentos, das boas ações da gente, depende inteiramente da nossa escolha e do nosso esforço. Então, vamos, assim, aprofundar um pouquinho nisso, né? Então, Deus tem o controle absoluto e pré-determinado sobre todos os eventos, como a gente viu, material, físico. E ele concede ao ser humano o livre-arbítrio completo no que diz respeito àquilo que é aquilo que é espiritual, moral. Aquilo que é moral, então tem que fazer uma escolha moral entre ser honesto, por exemplo, isso aí está na nossa mão, isso está na sua mão. Interessante, né? E quando a gente vai, então, explorar o bitahon, né, a confiança, a gente aprende justamente isso aí. As coisas do mundo físico, como, por exemplo, a duração da vida, né, a quantidade de sustento que alguém vai ter, tem um limite exato que já foi decretado por Deus. Uma pessoa não consegue antecipar um decreto divino, né, por exemplo, para ganhar mais do que foi fixado pelo decreto. A pessoa ela pode se esforçar, ela pode até trabalhar bastante, fazer um monte de hora extra, só que lá no fim das contas vai acabar vindo a mesma coisa. Porque o mundo vai acontecendo, vai acontecendo coisas em que a gente vai acabar ficando na mesma. Então, tentar mudar um decreto material, a gente não vai conseguir em relação ao material, né? Mas agora, o que se refere ao temor aos céus, que se refere à nossa escolha de servir a Deus, de estudar a Torá, de fazer as boas ações, aí sim que é exceção uma regra. Então, vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo assim, vamos pensar, se uma pessoa, né, como eu disse, ela faz horas extras exaustivas todos os dias, movida pela ansiedade, né, eu quero acumular mais dinheiro na minha poupança, ou eu quero comprar mais bens, aí tal, isso daí já está fixado, então não adianta a pessoa se esforçar tanto nessas coisas. Já estudar a Torá, aí não. Então, Deus, ele decreta também o quanto que a pessoa ela vai viver e ela vai ter de força física. Mas, se a pessoa vai usar essa força e a vida dela para superar a preguiça de manhã, né? Dedicar tempo para rezar, para ajudar o próximo, aí realmente isso aí depende da própria pessoa, depende de você, depende de mim. Se eu vou acordar mais cedo ali para dedicar um tempo de qualidade para servir a Deus, ou se eu vou usar o meu recurso para fazer o bem para outra pessoa, para um propósito sagrado, isso de fato é uma coisa que está na sua mão e na minha mão. Então, gente, o sábio Salomão, o homem mais sábio, ele justamente escreveu sobre isso lá em Eclesiastes, uma passagem que é muito conhecida. Talvez a gente, às vezes, pode lê-la e, se a gente prestar atenção, a gente vai entender isso também. Tudo tem uma ocasião própria. Há tempo
para todo o propósito debaixo dos céus. E aí o rei Salomão, ele faz uma lista com 28 tempos definidos, começando, né, com tempo de nascer, tempo de morrer. Ou seja, isso aí já está decretado por Deus. Tempo de guerra, tempo de paz. Enfim, ele coloca vários tempos ali, que é bem interessante a gente parar, né? Então, eu vou deixar aqui para a gente, quando, que talvez hoje ainda, né, ou um objetivo para nós, olhar esses tempos que já estão lá predeterminados. Então, é uma prova, assim, bíblica que o ser humano ele não pode apressar do que foi decretado para atrasar, nem atrasar o que foi decretado para ser apressado. Certo, gente? Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Essa aqui é a terceira parte do capítulo 3. E, se Deus quiser, na semana que vem a gente vai continuar aqui o estudo. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Ah, o Gustavo levantou a mão. Shalom. Jonatas, uma pergunta. Tudo bem, não tem tempo de tudo, mas será que parece que eu já tive isso na vida, que a gente querer muito uma coisa, sabe? E rezar, pedir para Deus, e de certa forma dar a entender que Deus, ok, permite que a gente consiga aquilo. Só que daí no final a gente vê que não dá certo. Não deu certo, a gente acabou sofrendo, passando alguma dificuldade, e viu que seria bom se a gente não tivesse feito aquilo. Talvez pode isso acontecer, ou talvez só uma percepção minha? Com certeza, pode sim. Tudo é uma experiência para a nossa vida, experiência que pode servir para muitos propósitos. Para justo a gente poder aconselhar outra pessoa, alguém que aquela... Uma vez eu vi um exemplo e eu achei muito legal. Então, por exemplo, temos um copo d'água aqui, né? Na vida, tem algumas pessoas que já estão aqui, já passou por esse caminho, outras estão aqui ainda. Então, a gente que está aqui, a gente já consegue olhar e ver o caminho que o outro está vindo para trilhar, né? A gente consegue dar bons conselhos para essas pessoas. E, claro, tudo é experiência para a gente, né? Eu acho que, Gustavo, se a gente realmente, quando for pedir as coisas, a gente pode pedir, eu acho que a gente pode pedir sim para Deus, eu tenho um sonho, tenho um objetivo, né, que a tia nos ajude, e agora sempre, claro, vincular isso com um propósito maior, um propósito de fazer o bem, um propósito de servir a Deus melhor, um propósito de que tudo aquilo que a gente faz, ele sirva para aquilo que de fato importa, pelo motivo pelo qual nós estamos aqui. E é claro, né, que a Hashem, ele sabe muito bem aquilo que é necessário para a gente. Mesmo que ele deixe a gente passar por algum problema, ou até mesmo por alguma frustração, isso com certeza vai nos lapidar e vai nos ajudar em algum momento na execução do nosso propósito. E é interessante que lá em Israel, por exemplo, quando uma pessoa ela já passou por um problema de negócios, quebrou, essa pessoa ela não é desprezada pelos outros. Pelo contrário, muita gente quer ser sócio dessa pessoa e quer aprender com ela, porque ela teve já experiência daquilo que ela deve fazer diferente. Então, tem pessoas, por exemplo, que já tiveram 3, 4 negócios quebrados. Então, muita gente vai pedir consultoria para essas pessoas, porque elas têm experiência daquilo que elas fizeram e o que ela poderia ter feito diferente. Porque quando a pessoa ela já passou por alguns problemas assim, ela já tem uma visão mais ampla do que ela pode fazer de outra maneira. E tem mais chance de ter sucesso da próxima vez. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Gustavo, mas... Sim, Jonathan respondeu. Faz muito sentido e uma boa reflexão. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Gente, então, aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu coloquei ali no nosso grupo uma campanha para a gente fazer umas orações
para os nossos irmãos venezuelanos. Então, de fato, eles estão passando por uma situação bastante difícil, que, como nós falamos, a gente não entende por que isso acontece. A gente só vê a ponta das coisas, mas está escrito, né? Deus, ele diz que os meus pensamentos, assim como a terra está distante dos céus, assim os meus pensamentos estão distantes da compreensão do homem, né? Então, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que a gente pode fazer algo, agir, assim como fez as filhas do Tzloferad, como fez o Pinhas, como fez o Yehoshua, o Josué. Então, o que a gente pode fazer? Principalmente, pedir a Deus, lembrar deles nas nossas orações. Muitas pessoas que estão ali soterradas naqueles escombros, né? Que os venezuelanos acordem também para uma outra realidade, né? E que a Hashem, ele conceda salvação para essas pessoas. Tenha misericórdia. Então, eu até coloquei aqui, gente, uma cena, uma cena que me emocionou muito quando eu vi isso. Eu vou compartilhar com vocês. Aqui é uma cena de um resgate. É uma coisa bem emocionante para mim, pelo menos, né? Mas é uma cena de um resgate. Hijo, papá. Hijo. Llévate esa idiota, papá. 20, bebecito. Sí, vente para afuera. Joda. Con la cabeza. Dios es grande. Joda. Vamos. Joda. Ahora tú, mi amor. Dios es grande. Resgate de um bebê. Quando eu vi isso aqui, eu confesso, pessoal, que eu não consegui me aguentar assim, eu chorei muito. É porque a gente vive, a gente se coloca no lugar daquelas pessoas que estão ali passando por isso, e é algo realmente que a gente não tem nem palavras, né? Então, gente, vamos rezar, vamos recitar os salmos, né? Assim como a gente fez quando é para Israel, a gente tem que fazer isso também quando é para qualquer pessoa, qualquer ser humano. A gente tem que estar rezando, pedindo a Deus para que Ele tenha misericórdia, para que Ele ajude, traga luz para aquele país, para aquelas pessoas. Então, nós temos, eu gostaria de fazer a leitura aqui, gente, de um salmo, que é o Salmo 46. Livro dos Salmos 46. Salmo 46. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Cora. Lembra Cora? A gente estudou sobre ele uma outra semana, assim, a retrasada, né? E o Cora foi uma pessoa que ele se levantou contra Moisés. Mas os filhos dele estavam junto com eles, mas os filhos fizeram techuvá, se arrependeram de ter participado disso, e Hashem os perdoou. Eles escreveram salmos aqui também. Então a gente vai pedir para que Hashem tenha misericórdia do povo da Venezuela, em especial daquelas pessoas que estão naquela situação, gente. Vamos rezar aqui, então, recitar os salmos. Para o condutor, pelos filhos de Cora, sobre Alamot, um cântico. Deus, para nós, é um refúgio e força, uma ajuda muito acessível em tempos de aflição. Portanto, não devemos temer quando a terra é transformada e quando as montanhas desmoronam no coração dos mares. Quando as suas águas se enfurecem, ficam turvadas. Montanhas estremecem em sua glória, Selá. Há um rio
cujas correntes alegrarão a cidade de Deus, a sagrada morada do Altíssimo. Deus está dentro dela, ela não estremecerá. Deus ajudará ao romper da aurora. Nações rugem, reinos cambaleiam. Ele ergueu sua voz e a terra se dissolveu. Adonai das hostes está conosco, uma fortaleza para nós é o Deus de Jacó. Vão e vejam as obras de Adonai, que forjou devastação na terra. Ele faz as guerras cessarem até o final da terra. O arco ele quebrará e partirá a lança, e carroças consumirão em fogo. Desistam, saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra. Adonai das hostes está conosco, uma fortaleza para nós, é o Deus de Jacó, Selá. Amém? Amém. Gente, também... Amém. Amém, Baruch Hashem. Pessoal, também coloquei para quem quiser fazer alguma contribuição de qualquer valor, a gente vai mandar para um fundo de ajuda social lá da Venezuela. É um fundo administrado por uma comunidade judaica. Você pode mandar, pode ser no Pix da nossa comunidade. Eu vou pedir para que quem quiser ajudar, mandar para nós um comprovante dizendo que se refere a isso, que, Bezat Hashem, com a ajuda de Deus, a gente vai mandar essa semana ali para esse fundo, tá bom? Para ajudar de alguma maneira. Então, quando acontece coisa assim, a gente pode exercer a nossa bondade, a misericórdia, a compaixão, a empatia pelo nosso próximo. Acredito que é isso que a Hashem espera de nós nesses momentos. Então, gente, muito obrigado, então, a todos pela presença, pela participação hoje. Que o Criador conceda uma semana abençoada e que a gente possa se encontrar brevemente, então, né, mantendo a nossa alma, o nosso coração aquecido em Deus, nosso Criador. Que a gente possa confiar que Ele dirige tudo. Embora a gente não entenda, a gente pode sempre buscar descansar e ficar tranquilo no Criador. Ainda que desafios venham, que coisas aconteçam, a gente não consegue entender, mas saiba que Hashem, Ele te ama, e Ele quer sempre o melhor para você, o seu bem. Gente, então, uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe. Vamos aqui, então, para a finalização aqui do nosso programa. Vamos rodar a musiquinha de finalização do Noé Convida. Muito bom, Jonathan. Parabéns por fazer essa campanha. Opa, obrigado, Gustavo. Já vai terminar, não é convida, já vai terminar, muito obrigado por participar. Alegria, luz e união, sabedoria que toca o coração. Noé convida, já vai terminar. Muito obrigado por participar. Shavuot para todos. Voto. Shavuot Tov. Boa semana, gente. Tudo de bom. Amém.